Oi! Hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença entre qualificação e defesa, valendo aí para a dissertação e para a tese, porque recentemente eu fiz a qualificação da minha tese de doutorado e passei, graças a Deus, mais uma etapa concluída. E eu comentei sobre isso lá no Instagram e aí acabaram surgindo algumas dúvidas e hoje eu vim conversar mais sobre tudo isso. Primeiramente, eu falarei da minha experiência, porque às vezes aqui na internet a gente vem contar uma coisa da nossa vida, algo que a gente vivenciou, e aí já surgem pessoas falando assim: ah, mas com a minha prima que estuda lá na China não foi assim. E tudo bem, porque nós somos estudantes diferentes, em instituições diferentes, e é claro que podemos ter, e geralmente temos, experiências diferentes. E vamos lá. Bom, eu estudo na Universidade Federal do Paraná, UFPR, campus Curitiba. E no programa de letras, que é do qual eu faço parte, mais precisamente na área de estudos literários, é meio que uma tradição que o aluno qualifique quando ele está no terceiro ano. Então, o dia da minha qualificação foi dia 28 de fevereiro de 2024, faltando exatamente um ano, faltando exatamente 12 meses para a data máxima da minha defesa, porque é esperado que o aluno conclua o seu doutorado com 4 anos de estudo, e eu completarei 4 anos na UFPR dia 28 de fevereiro de 2025. Então, realizei a minha qualificação. Na qualificação estava presente, obviamente, eu, o meu orientador e mais 2 professores externos. O que significa professor externo e professor interno? Professor externo são professores convidados que não fazem parte da universidade em que o aluno estuda. E professores internos são professores que fazem parte. E isso de quantos professores você terá na sua banca também é bastante relativo. No programa do qual eu faço parte, algumas bancas têm 2 professores mais o orientador, outras têm 3 professores mais o orientador, e eu já vi até mais de 3. Então varia bastante, depende muito do estilo do orientador. Na qualificação, quem fala mais realmente são os professores externos. É claro que o orientador faz ali uma mediação, faz alguns comentários, algumas explicações, mas ele não vai realmente falar sobre o teu trabalho mais profundamente como os professores da banca, porque ele é o teu orientador. Ele já falou antes com você ou vai falar depois. A qualificação costuma ter a duração da defesa, 2 horas, 3 horas, depende muito. Cada trabalho tem as suas próprias questões, entra nas suas próprias discussões, aquilo que vai precisar mudar, aquilo que vai precisar rever, e aí são várias ideias que vão surgindo. Eu vou precisar mudar algumas coisas no meu trabalho, vou precisar tirar um capítulo praticamente inteiro dele. Eu fui para a qualificação com 3 capítulos, não estavam assim prontos, mas estavam encaminhados, mas 2 deles eu terei que aprofundar mais e um deles eu tive que tirar mesmo. O número de páginas que eu tinha para a qualificação era 110, e na qualificação, pelo que eu andei investigando com outros colegas, geralmente é em torno de 80 a 120 páginas, não passa muito disso. Até porque o arquivo final da tese costuma ter menos de 200 páginas, pelo menos na minha área, que é de letras. É claro que há exceções, teses que trazem várias imagens, que trazem gráficos, tabelas costumam ter mais páginas, mas a minha tese acaba trazendo mais textos mesmo. A qualificação é uma etapa obrigatória do doutorado, é uma etapa obrigatória do mestrado. Você não vai para a defesa se você não tiver passado na qualificação. Então sim, ela é uma etapa avaliativa. No programa do qual eu faço parte, não fica ali disponível a nota do aluno. Não dá para saber quanto eu tirei em números, nem mesmo em conceitos, não. Só diz aprovado ou reprovado, e aí alguns comentários sobre o que o aluno vai precisar mudar. E para mim, a qualificação é o momento mais tenso ali do doutorado. Na verdade, comparando qualificação e defesa, porque eu sei que as pessoas têm essa ideia de que a defesa é mais complicada, principalmente quem está de fora, mas eu acredito que a qualificação é bem mais complicada. Por quê? Porque na qualificação você vai ter esse primeiro contato com a banca. Vai ser a primeira vez que uma banca vai avaliar o seu trabalho. E aí essa banca vai fazer várias sugestões, coisas para você tirar, coisas para você mudar, vai te dar ideias, vai te dar dicas, você vai ter um vislumbre muito forte, você vai ter ali uma luz no seu trabalho. Então eles vão falar aquilo que você está fazendo, que está dando certo, está funcionando, e aquilo que você fez e não deu certo, e você precisa mudar.
ou seja, você tem um bom direcionamento, um bom aconselhamento. Só que você vai para essa qualificação meio às escuras, meio ansioso, nervoso, porque você não sabe ainda como que vai ser. Só que a partir desse momento da qualificação, agora eu já sei o que eu tenho que consertar no meu trabalho, o que eu tenho que explorar. Então, eu seguindo tudo isso que a banca sugeriu, lembrando que essas sugestões deles não são todas obrigatórias, mas no meu caso convém segui-las porque foram ótimas sugestões, foram coisas realmente bem importantes ali que eu tenho que mudar e que eu concordo plenamente com os apontamentos e com os pontos de vista da banca, então sim, eu farei. E eu acredito que com isso eu já vou para a defesa mais confiante, mais tranquila, porque eu terei feito aquilo que me foi sugerido. Então me sugeriram um caminho, eu fui por ele. É menos possível de dar errado. Já para a qualificação, eu construí um texto ali mais solitário, então eu não sabia exatamente se eu estava no caminho ou não. E também reza a lenda que é muito difícil reprovar na defesa, é mais fácil reprovar na qualificação. Porque na defesa vai ser aquele momento aberto ao público, a qualificação não é aberta, a qualificação é fechada, ou seja, participa somente a banca, o seu orientador e você, não tem plateia, não tem espectadores. Já na defesa, que é esse espaço aberto, eu não sei se o orientador deixaria o aluno ir para a defesa se o texto não tiver condições. Então, se o texto estiver bem ruim, o aluno nem vai para a defesa. Geralmente, tá? Estou comentando o que costuma acontecer. Eu sei de casos de que o aluno foi para a defesa e reprovou na defesa. Mas assim, exceções, casos raríssimos. Se você conseguiu ir para a defesa, é quase certeza que você vai passar nela. Na qualificação, não é bem certeza. De qualquer maneira, eu não vou convidar ninguém que eu conheço pra minha defesa. Nunca se sabe, nunca se sabe. Não convidei ninguém pro meu TCC, não convidei ninguém pra defesa do meu mestrado. Algumas pessoas foram em ambos, mas não assim que eu mandei o convite e disse, vá me assistir, quero muito a sua presença, chamar familiar, então, não. Depois eu conto pra vocês aí que se eu passei ou não passei, mas naquele momento vai ser uma tensão a mais pra mim, vai ser um estresse a mais, ter que me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Então eu prefiro não ter esse momento, mas infelizmente a universidade na qual eu estudo manda um e-mail para todo mundo contando que fulano vai defender a tese. Tipo, todo mundo do programa, os alunos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano, e às vezes até mesmo os egressos recebem um e-mail dizendo que vai ter uma defesa de tese tal dia. Claro, eu entendo, é totalmente compreensível, é um momento de divulgação científica, é aquele momento dos alunos que estão ali mais no início ou no meio, conhecer qual é o trabalho final de um pesquisador do doutorado, porque a tese de doutorado é aquilo, né? É o trabalho mais importante que você vai fazer na vida, na maioria das vezes. Então é claro que é importantíssimo ter esse momento aberto. Eu gosto muito de assistir a defesas dos outros, mas tudo bem, eu entendo, também não é o fim do mundo. Mas assim, não vou convidar ninguém. Saibam que se vocês forem, será contra a minha vontade. Só que é claro, os comentários da defesa costumam ser mais leves, é aquele momento mais de celebração, e os comentários da qualificação são comentários mais fortes, são comentários mais decisivos, comentários mais sobre o trabalho e tudo mais, não tanto sobre a jornada, sabe, que você teve. São momentos bem diferentes entre si. E também, outra curiosidade é que a banca da qualificação não precisa ser a mesma da defesa, mas é muito legal que seja, porque aí essa banca vai acompanhar a tua trajetória e, é claro, vai ver se você realmente fez aquilo que eles sugeriram, vai ver também se o trabalho teve uma melhoria significativa da qualificação para a defesa. Então, no meu ponto de vista, é muito melhor quando a banca da defesa é a mesma da qualificação. E aí, pessoal, alguns programas têm formas de qualificação diferentes. Alguns fazem um projeto, alguns fazem uma bancada quase como defesa. Não sei dizer pra vocês se todos são fechados, se alguns são abertos, enfim. Quando eu postei o meu vídeo lá no TikTok sobre a minha qualificação, uma moça comentou dizendo que no programa dela, que é um programa de biologia, eles têm tipo um seminário anual no qual cada um apresenta sua pesquisa, meio que elimina essa qualificação do jeito que funciona a minha, e no lugar dessa qualificação tal qual a minha, eles têm uma banca muito parecida com o de um concurso. Eu achei isso super diferente, nunca tinha ouvido falar. Então é bem possível que em outros locais seja diferente. No exterior também eles têm as defesas, eu não sei exatamente se eles têm as qualificações, mas as defesas são o que eles chamam de viva, que se escreve viva, porque realmente tem essa relação de você ir lá falar, porque na defesa também tem isso. Na defesa você faz uma apresentação do seu trabalho
aí a banca faz os comentários e aí você defende o seu trabalho. Na qualificação não tem essa parte da apresentação, não necessariamente. Por exemplo, o meu professor ele me deu 10 minutos iniciais para eu comentar algumas coisas que eu pretendia mudar no meu trabalho, ideias que surgiram nesse tempo, entre esse período do dia que eu enviei o trabalho para a banca até a qualificação, porque você tem que enviar a sua tese ou a sua dissertação pelo menos 30 dias antes. Então, em 30 dias, muitas coisas podem mudar. No meu caso, eu enviei com 45 dias de antecedência, então muitas coisas mudaram sim. E até porque eu conversei com uma professora antes, então a gente teve algumas ideias de mudança no trabalho, o professor fez algumas sugestões, então o professor me deu ali 10 minutos para eu começar comentando essas mudanças. Mas alguns professores não dão esse tempo, simplesmente a banca começa falando, e também a qualificação não é esse momento do aluno se defender, né? Porque para isso tem a defesa. A qualificação é mais um momento do aluno ouvir ali, e é claro, ele também fala bastante, mas ele vai mais explicando os pontos de vista dele, daquilo que ele pretende fazer. Ele não precisa ali se defender, por mais que a qualificação também tenha esse momento de aprovação e de reprovação. Depois que os professores já falaram tudo o que eles tinham para falar, há um tempo de mais ou menos uns 15, 20 minutos que eles pedem que o aluno se retire da sala. No meu caso foi online, então eu me retirei ali da sala virtual para que os professores pudessem conversar e definir se eles iriam me aprovar ou não e escrever a ata. E aí depois o professor me avisou que eu poderia voltar, então eu voltei e aí ele lê a ata e no fim da ata ele conta se o aluno foi aprovado ou não. E essa ata também está presente na defesa, não apenas na qualificação. E conforme eu disse para vocês, eu tenho que defender até 28 de fevereiro de 2025. No entanto, não apenas no meu programa, mas como qualquer outro programa de doutorado no Brasil, é possível pedir prorrogação. E isso eu digo em qualquer outro programa de doutorado do Brasil, porque não depende só da faculdade, é uma regra geral dos programas que é possível pedir uma prorrogação. Só que você precisa ter uma justificativa muito forte para que essa sua prorrogação seja aceita. Essas justificativas geralmente ocorrem por motivos de doença ou algum outro motivo em relação à pesquisa, você não conseguiu coletar todos os resultados por algum problema do laboratório, algum problema em algum lugar, alguma coisa externa a você, não foi culpa sua. Então você tem que ter um motivo muito forte para adiar o seu trabalho e pelo que eu sei é possível adiá-lo ali até mais ou menos 6 meses. Uma dúvida que as pessoas têm é, e se eu não defender, eu perco tudo aquilo que eu fiz? E as disciplinas que você já fez, você não perde, você pode reaproveitá-las em outro programa. Então vamos supor que você fez 3 anos de doutorado e você não concluiu esse doutorado, você largou, foi embora, foi fazer outra coisa, e aí passaram-se uns 2 anos, você decidiu voltar. Você vai ter que provavelmente fazer a seleção de novo, mas você pode fazer o aproveitamento dessas disciplinas que você cursou. É claro, se você tiver sido aprovado nelas com a nota mínima e tudo mais. Alguns programas de pós vão ter as disciplinas obrigatórias. O meu programa não tem nenhuma disciplina obrigatória, então eu poderia realmente escolher qualquer disciplina. Para cumprir os créditos do meu programa era necessário fazer 3 disciplinas, eu fiz as 3, depois eu fiz mais 2 disciplinas extras em outras universidades. Então eu fiz uma na UTFPR, eu estudo na UFPR, então nós temos essas duas que são parentes distantes, e aí eu fiz outra na Universidade de Oxford. E eu posso comentar em outro vídeo quais são as etapas, as coisas obrigatórias do meu programa de doutorado, mas para a qualificação o aluno já tem que ter concluído os seus créditos, ou seja, as disciplinas devem estar finalizadas e ele precisa ter sido aprovado nelas. Bom pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida sobre qualificação, sobre defesa, sobre doutorado, podem deixar aí nos comentários que eu sempre respondo a todos. Tchau e até a próxima!